Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre migrações. Migração é um termo utilizado pela demografia para expressar o movimento de ida e vinda de pessoas pelo território, seja esse território municipal, estadual, pelo país ou entre continentes. Então, o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico a gente chama de migração. E as migrações podem ser classificadas em dois tipos: as imigrações e as emigrações. Imigração é o movimento de entrada num local. Por exemplo, italianos que vêm para o Brasil residir aqui. Eles vão ser imigrantes aqui no território brasileiro. Já a emigração é um termo que se refere às pessoas que saem de um local. Por exemplo, os brasileiros que vão para a Itália morar lá. Para nós que ficamos aqui, os brasileiros são emigrantes. Então, imigração é a pessoa que chega num local e emigração é a pessoa que sai de um local, de um país, de um território. Há diversos fatores que motivam as migrações, sejam eles econômicos, sociais, políticos, ambientais. Então, vamos conhecer um pouco melhor sobre cada um desses fatores. Um fator importante é o fator econômico. Muitas pessoas migram para buscar melhores condições de vida. Não conseguem viver bem no seu local de origem, no seu país de origem, então precisam achar um local onde tenham as melhores condições de emprego, de moradia para ele e para sua família. A migração também pode acontecer por causa de fatores naturais, por exemplo, um tsunami, um furacão, um terremoto, um vulcão, que atinge a área de moradia de algumas famílias e elas vão buscar em outro país um local melhor, mais seguro para morar. Existem também os fatores sociopolíticos relacionados ao governo, a como a política e a geopolítica do país em que ela reside se manifesta. Às vezes esse país está em guerra ou essa pessoa ela é perseguida politicamente porque é do partido contrário ao que está no poder. Então, alguns desses fatores fazem com que ela fuja do país para fugir de conflitos, de guerras, de guerrilhas ou de perseguição política mesmo, o governo querendo capturá-la de alguma forma. Então, ela precisa fugir do seu país de origem e ir buscar abrigo em outro. As migrações podem ser classificadas de duas formas, como espontâneas ou forçadas. Migração espontânea é quando a pessoa decide residir no novo país por vontade própria. Ela busca essa migração por escolha dela e da família dela. Já na migração forçada, ela se vê obrigada, ou politicamente, ou por causa de desastres naturais, ou por causa de uma melhor busca por uma qualidade de vida. Então, ela vai ser forçada a buscar uma nova moradia, diferente da pessoa que vai, por conta própria, morar em outro país. Existe ainda a migração controlada, quando o governo ele vai influenciar na entrada ou não de pessoas em seu país. Por exemplo, algum governo que queira uma mão de obra mais barata pode facilitar a vinda de imigrantes para o seu país, para que ele consiga essa mão de obra mais barata ou que mais pessoas vão para aquele país para morar, para fazer a economia girar. Ou ainda, os governos podem restringir a entrada de imigrantes no seu país, como, por exemplo, a entrada de mexicanos nos Estados Unidos, que é extremamente controlada pelo governo. Assim, existem espaços no mundo que são considerados espaços de atração populacional e áreas que são consideradas de repulsão populacional. Áreas de atração populacional são aquelas áreas que atraem imigrantes, ou seja, as pessoas preferem ir para esses locais para morar, para buscar um novo emprego, para buscar uma nova casa. Já as áreas de repulsão são aqueles locais mais hostis à habitação, sejam pelos fatores políticos, sociais, econômicos. A pessoa ela tem alguma diversidade ali que não adapta a vida dela, atrapalha a vida dela de alguma forma, então ela precisa buscar moradia em outro local. Existe um tipo especial de migração chamado migração de cérebros. O que acontece? Algumas pessoas acabam se especializando, fazendo faculdade, fazendo pós-graduação, só que não existe emprego para esse tipo de especialização no país em que a pessoa mora, por ela morar em um país muito pobre, por exemplo. Então, ela acaba buscando um país de melhores condições de vida,
não necessariamente um país desenvolvido, um país emergente, por exemplo, porque ali ela vai conseguir um emprego na qualificação que ela está acostumada, porém ela vai receber menos do que as pessoas que têm aquele tipo de trabalho que são nativas do país. Um grande exemplo são os médicos que vieram para o Brasil de Cuba. Eles recebiam um valor salarial menor do que os médicos brasileiros, apesar de desenvolverem as mesmas funções. Então esse é um exemplo de migração de cérebros, onde a pessoa ela vai desenvolver a sua função especializada em outro país que não seja o seu de origem. Um dos aspectos mais problemáticos da migração é a questão da xenofobia. A xenofobia é a hostilidade, a aversão que as pessoas têm aos estrangeiros. É muito comum em países que recebem um número grande de imigrantes as pessoas se sentirem prejudicadas pela presença daqueles imigrantes por acharem que eles vão tomar empregos, vão acabar ocupando áreas de trabalho que seriam dos povos nativos ou achando que eles vão incitar a violência, promover atos de violência. Então essas pessoas acabam desenvolvendo um movimento de aversão a essas pessoas. Agora, por exemplo, com essa questão do coronavírus ter vindo da China, a xenofobia contra os chineses acabou aumentando, porque as pessoas começam a relacionar o vírus aos chineses. E já existia realmente uma xenofobia contra os chineses, mesmo antes dessa questão do coronavírus, mas agora isso acaba se intensificando pelo fato do vírus ter vindo de lá. A xenofobia ela pode se expressar de diferentes maneiras. Podem ser palavras, memes, podem ser xingamentos, agressão física, chegando ao extremo de mortes, assassinatos motivados simplesmente pela pessoa ser de outro local e não um local nativo. Quando uma pessoa precisa fugir do seu país por algum motivo, seja por guerra, por fome, por terremoto, por perseguição política, se ela vai para outro país fugindo de alguma adversidade do seu país de origem, ela é considerada pela ONU como um refugiado. E existe um órgão especializado da ONU para cuidar dessas pessoas. Esse órgão é o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. É ele que cuida da situação desses refugiados em outros países. Cuida é uma maneira de dizer, na verdade ele vai vigiar, tentar fazer acordo com os países que estão recebendo esses refugiados para que eles tenham uma qualidade de vida boa. Em alguns casos a Acnur chega a instalar campos, vilas inteiras, com toda uma infraestrutura para atender esses refugiados. Tudo isso com o dinheiro da ONU ou com dinheiro de doações de várias pessoas do mundo. Quando a pessoa ela foge de alguma adversidade, mas não sai do país, ela é chamada de deslocado interno. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas saem do Nordeste, fugindo da seca dessa área do sertão, e vêm para a região Sudeste para buscar um novo emprego, uma qualidade de vida melhor. Nesse caso, ele não é considerado refugiado, e sim um deslocado interno. Pessoal, o movimento de migração ele é muito importante nos dias atuais porque o mundo globalizado ele permite uma troca de pessoas muito grande entre os diferentes lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de pessoas de outros países e assim acontece com vários outros lugares do mundo. A própria questão da migração e do movimento turístico foi o responsável, por exemplo, por disseminar tão rapidamente o vírus, o coronavírus, pelo mundo. Então, estudar os movimentos migratórios é muito importante em vários sentidos. Por exemplo, para entender como esse vírus se espalha tão rapidamente. Com o mundo globalizado, não é só a informação, as pessoas que têm essa troca de informações, de conhecimentos rapidamente. O vírus, doenças também acabam se espalhando mais rápido. Bom, então esses foram os principais conceitos relativos à migração. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!